compartilhar a mensagem com os irmãos, ainda mais quando o pastor está presente, né? Aí a responsabilidade ficou um pouquinho maior, mas estarei compartilhando com os irmãos aqui a mensagem do nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 10, faremos a leitura dos versículos 19 a 24. O tema para esta ministração é o sacerdócio de Cristo, né? Somos livres para estar na presença de Deus. Livres para estar na presença de Deus. Hebreus 10, de 19 a 24. A palavra de Deus nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos orar mais uma vez, meu irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais esta oportunidade, ó Pai, junto com os meus irmãos em Cristo Jesus, aprender mais uma porção da Tua Palavra. Senhor Deus e Pai, não olhe, Senhor Deus, para a minha pequenez, mas fala, Senhor Deus, ao meu coração e ao coração da Tua igreja. Não olhe para as minhas falhas, mas venha, Senhor Deus, através da Tua Palavra, nos transformar, nos vivificar, nos dar, ó Pai, mais amor e zelo pela Tua obra e pela Tua Palavra, Pai. Obrigado novamente, Senhor Deus, por esta oportunidade. Essa é a minha oração e faço no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, no Novo Testamento, o conceito de sacerdócio ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que Jesus Cristo, ele é o grande sumo sacerdote. Então, todas as funções do sacerdócio lá da antiga dispensação, elas concentram-se agora em Cristo Jesus, foram por Cristo Jesus transformadas. Por isso que nós lemos que ele é o único mediador entre Deus e os seres humanos, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Ele é o representante de Deus junto aos homens e também o representante dos homens junto a Deus. Então, Cristo, ele é ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Ele é o justo e o justificador. E a carta aos Hebreus, ela expõe claramente a superioridade de Cristo sobre o sacerdócio levítico que foi implantado no Antigo Testamento e apresenta então o caráter definitivo e totalmente eficaz do seu alto sacrifício sobre a cruz do Calvário. Então este é o primeiro conceito que o Novo Testamento nos apresenta sobre o aspecto de sacerdócio. Cristo é o sumo sacerdote. O segundo aspecto é que todos os crentes partilham desse sacerdócio. Isso se expressa principalmente em algumas áreas. Na nossa adoração, nós somos sacerdotes porque adoramos a Deus, no nosso serviço e no nosso testemunho. Em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, vai falar sobre a adoração. O apóstolo diz assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim do quê? De oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E logo em seguida, 1 Pedro 2, versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Adoração, serviço
e testemunho. Em Apocalipse também destaca um aspecto de governamental sobre o sacerdócio. Apocalipse 1, versículo 5, a parte B e o versículo 6 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E Apocalipse 5, versículos 9 e 10 também: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes mortos, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, e os constituístes reinos e sacerdotes. Então nós vemos aqui, meus irmãos, dois aspectos de forma clara sobre o sacerdócio real, o sacerdócio de acordo com o Novo Testamento. Porém, na Idade Média, desenvolveu-se plenamente a ideia de um sacerdócio como uma classe distinta do restante do povo, distinta dos leigos. Na Idade Média desenvolveu-se que o clero, ele era dotado de dignidade e de direitos especiais distante do povo. E essa ideia de um sacerdócio assim dotado de direitos especiais, ela foi fruto, ela é resultado do entendimento, por exemplo, da Eucaristia. Na Eucaristia, a Eucaristia ela é considerada como sacrifício, ou seja, na ceia, eles entendem que estão retornando à repetição do sacrifício de Cristo Jesus. E, portanto, para isso, exigiria a figura de um sacerdote, de alguém dotado de algo diferente dos demais. Além disso, havia uma noção que todos os sacramentos, que os irmãos já tiveram um estudo aqui sobre sacramentos, e os sacramentos da igreja romana eram 7, todos esses sacramentos eram canais exclusivos para se receber algum tipo de graça, para se receber a salvação, e portanto eram ministrados somente através dos sacerdotes. E isto então deu aos sacerdotes na época um poder enorme sobre a vida dos fiéis, né? Todos aqueles. E os leigos então tornaram-se dependentes da administração dos sacerdotes. Eles precisavam estar ali juntos com os sacerdotes para receberem os benefícios da graça, para receberem, em última análise, a própria salvação. Para que eles recebessem a salvação, eles teriam que estar diante do sacerdote, né? E aí, o que aconteceu, meus irmãos? Martinho Lutero, em sua peregrinação espiritual, Lutero veio ter a compreensão sobre a graça de Deus, e aí ele chocou-se frontalmente com os ensinos católicos. Ele veio de frente, né, presbítero Ezequiel? De frente, né? De frente. Ele veio, bateu de frente com os ensinos espirituais da igreja católica. E a salvação, e ele entendia que a salvação fundamentava-se exclusivamente então na graça de Deus e na obra expiatória de Cristo. Somente mediante a fé nessa graça e nessa obra redentora o indivíduo era justificado. O Martinho Lutero então começou a compreender isso. As obras ou méritos humanos não desempenhavam nenhum papel no processo de salvação, mas era Deus do começo ao fim, era uma dádiva livre da graça de Deus ao pecador arrependido. E o que Martinho Lutero também falava sobre o sacerdócio de Cristo? Martinho Lutero dizia o seguinte, abre aspas: de posse da primogenitura e de todas as suas honras e dignidade, Cristo divide-a com todos os cristãos, para que por meio da fé todos possam ser também reis e sacerdotes com Cristo. Como o apóstolo Paulo disse lá, como nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então somos sacerdotes. Isto é mais do que ser reis, meus irmãos. Sacerdote é aparecer diante de Deus e clamar a Deus, e poder estar diante de Deus rogando uns pelos outros, clamando uns pelos outros. E essa verdade, ela estava escondida com a igreja romana na época, e
só que ela foi preservada por muitos e muitos irmãos, mantida de pé. A igreja não cai, porque o Senhor é o Senhor da igreja, e ela foi mantida por séculos e séculos na Idade Média, até que homens como Martinho Lutero, os reformadores, pré-reformadores, trouxeram à tona a verdade do Evangelho, que somente pela fé, somente pela graça e somente por Cristo Jesus. E é sobre essa verdade concedida na pessoa de Cristo, de como nós podemos agora ter acesso a este Deus e entrar na presença de Deus, que eu quero compartilhar com os irmãos, desfrutar então do privilégio, desfrutar assim da liberdade de entrar na presença de Deus. E esta epístola aos Romanos, o autor faz uma rica exposição sobre a superioridade de Cristo. E se nós almejamos o crescimento em Cristo Jesus, esta epístola realmente nos faz entender verdadeiramente quem é o Senhor. Meus irmãos, nós não sabemos quem é o autor desta carta, né? Os estudiosos não entendem, não sabem realmente. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, mas o que nós sabemos é que esse autor ele dominava muito bem o grego, ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, ele conhecia os leitores originais dessa carta, portanto ele tinha um cuidado pastoral com esses leitores. Ele foi convertido pelo ministério dos apóstolos, significa que ele não teve um contato direto com Cristo, mas a sua conversão foi por meio dos apóstolos. E ele também era um conhecedor de Timóteo, o pastor Timóteo. Lá em Hebreus 13, 23, diz que ele conhecia o pastor Timóteo, né? E essa carta foi destinada, como o próprio título da carta diz, aos hebreus. Esses hebreus, no momento em que essa carta foi escrita, eles estavam sofrendo alguns tipos de perseguições. E havia uma possibilidade real de eles entrarem até em martírio, serem perseguidos até a morte. Possivelmente eles podem ter sido expulsos das sinagogas judaicas a qual eles frequentavam, por ter confessado Cristo Jesus como Senhor. E por causa dessas perseguições, muitos desses cristãos desta igreja buscavam retroceder ao judaísmo. Eles estavam retrocedendo, desistindo de prosseguir a sua vida com Cristo. Então nós podemos afirmar de forma resumida sobre esta carta, é que o propósito principal da epístola é incentivar que a igreja mantivesse a fidelidade em Cristo Jesus, a renovação da aliança diante das dificuldades que ali estavam apresentadas, né? E como nós dissemos, os destinatários desta carta eram hebreus, e eles conheciam muito bem todos os rituais do Antigo Testamento, da antiga dispensação. Eles conheciam como os sacerdotes entravam no Santíssimo Lugar para oferecer sacrifício, para expiar o pecado dos povos. Eles sabiam das responsabilidades que cada sacerdote tinha ao entrar no Santíssimo Lugar. Nós lemos na liturgia, Êxodo 25, o relato ali da construção do tabernáculo, como foi construída a arca, como foi construído ali o tabernáculo, a tampa do propiciatório, e aquilo ali simbolizava a presença de Deus. E os sacerdotes eles precisavam estar ali para oferecer sacrifícios a Deus. E muitos desses sacrifícios, desses sacerdotes que ali entravam, se entrassem de forma desonrosa, eles poderiam perder a sua própria vida, como nós lemos no exemplo de Nadab e Abiú, também na nossa liturgia. Nadab e Abiú, filhos de Arão, entraram e entregaram fogo estranho perante o Senhor, e eles vieram a morrer. Então o tabernáculo indicava a presença de Deus no meio do povo, e somente os sacerdotes poderiam entrar no Santíssimo Lugar para oferecer esses sacrifícios. E o autor dessa carta ele vai discorrer sobre o assunto, mostrando que Jesus Cristo é o cumprimento de toda a antiga dispensação, sendo Cristo superior a Arão, sendo Cristo o sumo sacerdote e superior ao ministério sacerdotal da antiga dispensação. Ele vai mostrar que só há um meio de acessarmos a Deus agora, através da nova aliança, é através do sangue de Cristo Jesus.
É por Ele que nós agora temos acesso ao Pai. E ao observarmos os versículos que nós lemos, nós vamos entender primeiro a liberdade que nós temos de entrar na presença de Deus. O privilégio que agora nós temos de poder acessar ao Deus Altíssimo. Olhe o versículo 19, o que diz a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Note que o autor a esta carta, ele está ensinando a pessoas crentes, a cristãos, a salvos, né? Ele está ensinando ali a salvos que, tendo, pois, irmãos. E o que é que ele está ensinando? Ele está ensinando que Moisés, na antiga dispensação, e também os sacerdotes, eram os representantes do povo, mas agora na nova aliança, Cristo, Ele é o nosso mediador, e agora nós temos acesso ao Pai por intermédio dele. E agora com intrepidez, ou seja, com confiança, podemos achegar ao Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que pavimentou esta estrada, foi o sangue de Jesus que nos levou até este caminho. Outrora nós éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos do nosso Deus, mas o sangue de Cristo agora nos colocou no Santíssimo Lugar, e nós podemos nos achegar a Deus agora, nos achegar com intrepidez. E essa palavra intrepidez é: podemos nos debruçar aos pés do Senhor, podemos rogar e colocar as nossas dificuldades, os nossos anseios aos pés de Cristo. A palavra intrepidez, na tradução NVI, ela tem a tradução ousadia, mas essa palavra nós precisamos ter um pouquinho de cuidado com essa palavra, meus irmãos, pois a palavra é uma palavra um pouco tênue, precisamos então fazer algumas ponderações. Hoje existe uma prática no meio evangélico muito usado no Brasil, os irmãos devem saber qual é, que é a prática do determinismo. Eu determino isso, eu determino aquilo, e isso dá uma ideia de que parece que Deus deve algo para nós, parece que Deus está devendo alguma coisa para nós, e por isso, portanto, Deus precisa fazer algo para nós. Então, eu determino, para alguns soa como uma ousadia de entrar na presença de Deus, mas trazendo aqui para os nossos dias, imaginem só, um advogado ou um promotor de justiça, que é aqueles que têm, né, a intrepidez de conversar com um juiz de direito, ele chegar diante de um juiz de direito e determinar algo. Imagina só um advogado ou um promotor determinar algo para um juiz. Isso não é ousadia, isso é falta de respeito, isso é falta de conhecimento das Escrituras. Lembre-se do caso de Ana, quando Ana estéril orou a Deus, por estar estéril, ela não determinou nada, ela simplesmente balbuciou e chorou na presença do Senhor. E Deus, pela sua graça, misericórdia e por estar em seus planos, fez com que aquela mulher ficasse grávida. E aquela mulher deu à luz a Samuel, para a honra e glória do Senhor. Até a oração sacerdotal, meus irmãos, a oração sacerdotal, ela nos ensina de que forma? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e não a nossa vontade. Portanto, ter ousadia é entrar na presença de Deus, de um Deus transcendente, de um Deus que é santo, 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 e poder entregar a sua vida diante dele, poder entregar os seus sonhos diante dele, poder entregar os seus planos e projetos nos pés do Senhor, e saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que buscam a Deus, e que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Isto é entrar com intrepidez no Santo dos Santos, isto é entrar com ousadia no Santo dos Santos. Portanto, meus irmãos, o primeiro ponto é a liberdade de entrar na presença de Deus. Somos livres para poder entrar nos átrios do Senhor. O segundo ponto é a liberdade de andar em um novo e vivo caminho, em um novo caminho. Olha os versículos 20 e 21. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Meus irmãos, que privilégio é andar em um novo e vivo caminho. Que privilégio é nós hoje estarmos aqui na casa do Senhor. Na última vez que eu ministrei a mensagem aqui, eu perguntei para os irmãos e hoje eu pergunto novamente: onde estaríamos se o Senhor não nos tivesse chamado? Onde hoje nós estaríamos se o Senhor não tivesse tirado o nosso coração de pedra e colocado um coração de carne? Que privilégio, meus irmãos, é estar na presença de Deus. Que privilégio é sair daqui hoje, depois do culto, e andar na presença de Deus durante a semana. Em outros tempos nós não andávamos na presença do Senhor durante a nossa semana, mas agora nós podemos. Efésios 2, versículo 1 e 3 nos diz isso. Ele diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Que privilégio, meus irmãos, agora nós temos de entrar na presença de Deus, porque o véu do templo se rasgou e agora nós podemos estar na presença de Deus. O véu se rasgou, e o véu era o que fazia a separação do santo do santo para o santíssimo lugar dentro do templo. E a tradição, acho que os irmãos já ouviu essa tradição. A tradição nos conta que os sacerdotes eles eram divididos em turnos, e para entrar no santíssimo lugar, para levar os sacrifícios no santíssimo lugar, eles entravam com uma corda amarrada ao seu corpo, né? E caso eles tivessem alguma falta, caso eles morressem lá no santíssimo lugar, os sacerdotes que estavam lá fora retiravam este corpo puxando por essa corda, porque ninguém poderia entrar no santíssimo lugar, se apresentar no santíssimo lugar de forma indigna, com pecado e sujo. E este véu, ao ser rasgado, ele apontou para Cristo Jesus, para o sacrifício de Cristo Jesus, quando o corpo de Cristo Jesus foi realmente moído e foi rasgado com aqueles chicotes na cruz, e agora nós podemos entrar na presença de Deus, não por nossa justiça, não porque nós não temos pecados, não porque nós não somos falhos, mas porque a justiça de Deus foi imputada a nós, e agora nós podemos andar na presença de Deus, caminhar na presença de Deus. O sacrifício de Cristo nos dá a liberdade de estar na presença de Deus e andar pelo novo e vivo caminho. E nós nos tornamos sacerdotes na medida de que cada um agora, livres, temos acesso a Deus. Cristo recebeu os nossos castigos, Cristo recebeu as chicotadas que nós receberíamos, que nós deveríamos receber. Ele é o nosso eterno e sumo sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram sacerdotes passageiros, eram sacerdotes falhos, imperfeitos, inferiores, mas Cristo era o sacerdote perfeito, era o sacrifício perfeito. Ele era o sacerdote e o sacrifício, e por causa disso nós agora podemos andar na presença de Deus, entrar nos átrios do Senhor e andar no caminho do Senhor. A antiga aliança, ela apontava para Cristo, como está lá em Hebreus 7, nos versículos 26 e 27, que diz assim: porque nos convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Que privilégio, meus irmãos, é andar na presença desse Deus, e que privilégio é poder entrar nos átrios do Senhor. E, meus irmãos,
Tudo isso também nos leva a ter uma liberdade. Agora nós temos a liberdade de ter uma vida santa, mesmo em dias difíceis. O privilégio, a liberdade de entrar nos atos do Senhor, a liberdade de andar com o Senhor e de ter uma vida santa. Deus nos tirou de caminhos tortuosos, onde nós andávamos segundo a inclinação da carne, como eu disse, segundo o curso desse mundo. E agora precisamos fazer bom uso desta liberdade. Na última vez eu falei para nós não baratearmos a nossa justificação. Não devemos baratear a nossa justificação. Cristo pagou um preço alto na cruz do Calvário e, portanto, não devemos baratear. E agora nós precisamos fazer bom uso desta liberdade que Deus nos deu e não voltarmos às mesmas coisas que este mundo caído faz. Não andarmos segundo as inclinações da nossa vontade, mas andarmos em novidade de vida, pois agora temos a liberdade de ter uma vida santa. Conhecemos as Escrituras, desenvolvendo a nossa santidade, como a palavra diz através do apóstolo Paulo, com temor e tremor. Olhem os versículos 22 a 24, o que o autor aos Hebreus diz, como ele mostra para nós o caminho para nós nos desenvolvermos uma vida em santidade. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e as boas obras. Quando nós lemos na liturgia, e mencionei também sobre os sacerdotes Nadab e Abiú, a forma que eles se apresentaram diante de Deus, de forma implícita, porque nós não sabemos como era a vida de Nadab e de Abiú, mas de forma implícita nós entendemos que eles viviam uma vida promíscua. Mas se esse exemplo não nos leva a entender, olhem outro exemplo de 2 outros sacerdotes, os filhos de Eli. Esse, de forma explícita, as Escrituras nos diz que eles andavam por caminhos tortuosos. Nós temos esses exemplos. E um exemplo muito que nós podemos ter também sobre os sacerdotes que andavam uma vida desregrada diante de Deus, está no livro do profeta Malaquias. O profeta do Malaquias, um dos temas principais desse livro é o verdadeiro culto a Deus. E Malaquias vai dizer que os sacerdotes andavam roubando a Deus, que eles apresentavam cultos que não eram o verdadeiro culto a Deus, que Deus abominava a forma que eles se apresentavam diante de Deus. Deus abominava a forma que aqueles sacerdotes se apresentavam diante de Deus. E na Idade Média não era diferente. Na Idade Média, lá na Igreja Romana, muitos daquele clero, dos sacerdotes que ali estavam, eles estavam envolvidos em orgias e em vidas promíscuas, além de entregar um culto a Deus longe de santidade, de centralidade de Cristo. Então, assim como era nos tempos lá de Malaquias, também foi no tempo da igreja medieval, na era medieval. Mas assim como foi lá também, é nos dias de hoje, meus irmãos. É nos dias de hoje. Nós vemos igrejas assim que os seus cultos não têm a centralidade de Cristo. E nós vemos cristãos sem santidade de vida, sem apresentar a Deus um culto racional, um culto sem uma vida sem santidade. Meus irmãos, nós temos uma base para a igreja verdadeira. Nós já aprendemos isso na escola dominical, sobre a base da igreja verdadeira. Qual é a base da igreja verdadeira? A pregação do evangelho, a correta ministração dos sacramentos e a disciplina na igreja. Vida de santidade, meus irmãos, vida de santidade, para se achegar ao Santo dos Santos, para se achegar na presença de Deus, é necessário também uma vida santificada, uma vida na presença de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Para ter uma vida em santidade, é preciso primeiramente
conhecer as Escrituras, ter as Escrituras como regra de fé e de prática. Quantos e quantas de pessoas que se intitulam cristãos, mas querem debater com aquilo que as Escrituras nos ensinam, com aquilo que é a nossa regra de fé e prática. Nós temos que ter a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática, e o Espírito Santo de Deus, ele vai aplicar aos nossos corações, aos corações dos santos, daqueles que foram chamados, a sua palavra, fazendo uma transformação, regenerando verdadeiramente a nossa mente. A palavra nos purifica pelo agir e pelo instrumento, pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. E nós viveremos em um mundo de tantas atrocidades, em um mundo de tantos desmandos que nós estamos vendo nos dias de hoje, para a glória de Deus, separados para louvor e glória de Deus. Nós temos o privilégio, meus irmãos, de confiar em Deus, mesmo em um mundo de dificuldades, mesmo em um mundo atribulado. Ele é quem nos dá a paz, e essa paz excede todo o entendimento. Nós sabemos que a paz que a Bíblia nos ensina aqui não é a falta de guerra, a ausência de guerra, não é a ausência de dificuldades neste mundo. Todos nós poderemos passar por dificuldades, guerras, nós estamos vendo dia após dia acontecer, mas essa paz que excede todo entendimento é a certeza de que as promessas que Cristo, que Deus nos fez, elas serão cumpridas. Deus é poderoso para guardar a nossa vida cristã, como está escrito lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 2, por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, para guardar a minha vida até aquele dia. Então, como sacerdotes do Deus Altíssimo, nós temos a liberdade e a responsabilidade de viver uma vida em santidade. E também o autor aqui, ele nos dá uma chave para andarmos em santidade, andarmos uns com os outros para a glória de Deus. Ele fala para nós nos admoestarmos, nos incentivarmos mutuamente. Então, enquanto igreja visível que aqui estamos, enquanto nós estivermos aqui, igreja militante, nós devemos, como igreja, estar unidos, incentivando uns aos outros, admoestando uns aos outros, lembrando do irmão, orando pelo irmão, ligando para o irmão, admoestando, exortar, aconselhar, animar uns aos outros. Também é um privilégio que o Senhor, que os salvos em Cristo Jesus têm e podem desfrutar. Meus irmãos, então, chegando aqui ao final, às nossas últimas conclusões, o princípio do sacerdócio universal dos crentes nos fala do grande privilégio que nós temos como filhos de Deus. Cada cristão é um sacerdote, cada cristão tem livre e direto acesso à presença de Deus, e tendo como único mediador o Senhor Jesus. Meus irmãos, todavia esse princípio jamais deve ser entendido de maneira individualista. Devemos incentivar uns aos outros, devemos estar unidos uns com os outros. Entrem, meus irmãos, na presença de Deus, entrem no seu quarto, orem a Deus, coloque os seus problemas, os seus anseios aos pés do Senhor. É um privilégio poder fazer isso. O culto público ao qual nós estamos também é uma maneira de se apresentar diante de Deus, por isso nós devemos nos preparar durante a semana, fazer como a oração do nosso irmão presbítero João Divino, ansiar pelo próximo domingo, estarmos na presença de Deus novamente aqui, buscar trabalhar, meus irmãos, para Deus. Final de ano está chegando, o conselho se reúne para colocar os cargos para o próximo ano. Então busquem trabalhar para Deus, porque é um privilégio estar na presença de Deus, fazer a obra do Senhor. Use os seus dons, os seus talentos como sacerdotes que Deus os fez. Apresentem-se diante de Deus, façam o seu melhor no culto a Deus.
devemos, como sacerdotes, nos preparar para apresentar um culto racional a Deus. Portanto, se você tem algo para apresentar a Deus, faça de todo o seu coração, de toda a sua força. Se prepare, faça isso para a glória de Deus. Não apresente o que sobrou do seu tempo, não, mas apresente aquilo que é para a glória de Deus, pois Deus é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus aplique a palavra de Deus aos nossos corações. Amém?